Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento na Tua presença, onde através de lições podemos aprender algo mais da Tua santa palavra. Onde quer que estejamos, pedimos, Senhor, que através da ação do Teu Santo Espírito esteja iluminando nossas mentes. Assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãs, irmãos, os textos bíblicos base para hoje é Hebreus, capítulo 10, versículos 32 ao 39 e capítulo 11, versículos 1 e 2. E o título da lição é Vivendo pela Fé. Hebreus 11, 1 diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. As primeiras comunidades cristãs vivenciaram muitos momentos de perseguição. Assumir-se como cristão ou cristã naquela época significava viver arriscadamente. Assim, uma das tônicas das Escrituras do Novo Testamento era o renovo da esperança da Igreja de Jesus. A carta escrita aos Hebreus, que deve ser considerada mais como um texto doutrinário do que propriamente uma carta, possui uma parte exclusivamente destinada a alimentar a esperança dos leitores e leitoras, a fim de gerar encorajamento para seguirem vivendo e anunciando o reino de Deus. Momento difícil para os hebreus, para essa igreja aqui, devido à perseguição por professarem a sua fé em Jesus. O mesmo ainda tem acontecido em algumas partes do mundo onde o cristianismo é perseguido. Ele é tido como uma seita a ser extirpada do mundo. Infelizmente é o que tem acontecido. Até mesmo em nossa nação, cristãos e cristãs têm sido perseguidos de outras formas. Zombaria, perseguição por bullying, por diversas outras situações na qual nós somos taxados como crentes, bitolados, malucos, fanáticos, preconceituosos. Infelizmente, essa é a grande verdade. O livro de Hebreus. Ainda que esteja entre as cartas, este livro não possui característica de uma epístola, pois não começa com uma saudação e não indica um destinatário. Somente no final surge uma breve despedida, dando uma informação sobre a libertação de Timóteo, Hebreus 13, 23. Ainda que seja intitulada a Carta aos Hebreus, essa é uma informação que está apenas no título. O corpo da carta trata de assuntos importantes, no entanto, bem gerais, que não propicia pistas de um destinatário específico. Ainda que a autoria tenha sido ao longo da história atribuída a Paulo, ao examinarmos mais de perto o texto, veremos que não existe nada nele que seja possível validar tal afirmativa, ou seja, em nenhum lembra um escrito paulino. O que temos então na carta aos Hebreus é mais uma carta como fosse uma circular para várias comunidades, várias igrejas, várias pessoas. E são muitos ensinos importantes aqui que está sendo destinado a pessoas, não apenas a uma comunidade ou a uma pessoa, mas se observa aqui uma circular, que chegou até nós e para nós é muito importante. Uma linguagem recorrente no texto é a atribuição do título do sumo sacerdote a Jesus Cristo, Hebreus 7, 20 a 8, 2. Esse é o único livro que apresenta Jesus sob esta perspectiva, que é muito intrigante, pois olhar a vida de Jesus é identificar a sua postura crítica e desafiadora aos sacerdotes de sua época. Mateus 26, 57 a 67, Lucas 10, 30 a 37. Esse autor parece conhecer muito bem o Antigo Testamento. O próprio texto desse estudo exemplifica isso, por conta das citações sobre o Antigo e da argumentação a partir de imagens da cultura e religião judaicas. É possível deduzir que entre as pessoas leitoras dessa carta havia um público de origem judaica. Pelo que observamos ao lermos o livro de Hebreus, é que as pessoas que estavam lendo esta carta praticamente tinham conhecimento da cultura judaica. Então, imagina-se que a maioria do público das pessoas que foi endereçada esta carta eram de origem judaica ou tinham conhecimento da cultura, da história judaica. Não se esqueça a esperança.
Quando olhamos para Hebreus 10, 32 a 39, é possível deduzir também que em algum momento essa comunidade viveu situações muito difíceis e por isso era preciso animá-las. É nessa direção que o texto em destaque caminha. Vejamos, versículo 32 e 33. O autor reconhece a memória do povo e pede que relembre experiências de grande luta e sofrimento vividos depois que assumiram publicamente sua fé em Jesus, depois de iluminadas. Muitas pessoas sofreram na carne o opróbrio, desonra, injúria, afronta, ou sofreram solidariamente com quem estava sofrendo com isso. Infelizmente, na época, as pessoas que iam aceitando a Jesus como Senhor e Salvador se tornavam pessoas perseguidas, sofriam zombarias e ameaças. Não é diferente hoje. Versículo 34. Esse sofrimento solidário foi desdobrado em ações. Muitas pessoas usaram seus recursos, seus bens, em favor de quem sofria. Era a fé que comandava o coração e pela fé as pessoas doaram e não retiveram o que era seu. Pela fé entenderam que patrimônio mais valioso do que o material elas tinham. Olha que maravilha. As pessoas naquela época entendendo que elas poderiam partilhar de bens, poderiam ajudar quem estava sofrendo, quem tinha necessidade. Bom seria se o mesmo acontecesse hoje em todo o mundo. Sabemos que há muitas pessoas que se sentem bem, querem ajudar, doam, mas grande parte não tem esse mesmo ideal, não tem esse desejo. São pessoas que fazem um pouco e acham que estão fazendo muito. É uma realidade que acontece hoje em todo o mundo. Versículos 35 e 36. Pode ser que diante de tanta aprovação, muitas pessoas fraquejaram e quem sabe até se afastaram da comunidade. Versículo 25. Mas o autor chama a perseverança, convida a não abandonarem a confiança de que assumiram o caminho certo, pois isso era preciso diante do Pai. Na confiança, a galardão, isto é, a recompensa. Mateus 5, 11 e 12 e Lucas 6, 35 e 36. Observamos aqui de que a palavra-chave perseverança era algo que devia ser buscado pelos cristãos e cristãs, aguentarem firme, acreditarem, confiarem. Infelizmente, hoje muitas pessoas, diante de situações que passam, acabam desistindo da fé, deixam a igreja, deixam a Jesus e vão buscar outros locais. Querem satisfazer-se a si próprias. E esquece que quem tem raiz em Cristo, ela fica. Ela não fica pendurada, não fica pulando de galho em galho. É o que tem acontecido muito hoje ao redor do mundo entre membros de igrejas que visam sempre o status, a comodidade, os benefícios. Acabam buscando uma igreja com segundas intenções, quando deveriam buscar a igreja em Cristo Jesus. Deveriam buscar a salvação em Jesus e não o que desejam para se satisfazerem. Versículo 37 e 38. Aqui aparece o domínio do autor em relação ao Antigo Testamento. Esses versículos encontram concordância em Abacuque 2, 3 a 4. Essa palavra que é fiel e atravessa o tempo, revela que Deus é e sempre será o único Deus, todo-poderoso, que lutará em favor do seu povo sem jamais abandoná-lo. É preciso relembrar as Escrituras e a promessa de Jesus, a grande verdade. Aqui o autor conhece o Antigo Testamento, conhece a Jesus, assim como nós temos buscado conhecer a palavra de Deus e a Jesus a cada momento. Versículo 39. Ao relembrar a história, a trajetória do povo, o autor conclui a marca da comunidade, gente que não retrocede, que tem fé, que persevera e entende o fundamento da perseverança, a conservação da vida em Cristo Jesus por meio da sua graça. Assim, esse versículo aponta para um texto de Hebreus, muito conhecido entre nós, por definir o que é fé. Isso é uma grande verdade. Observamos aqui o autor trabalhando a questão da perseverança. Perseverança em Cristo Jesus, apesar das perseguições, ameaças, zombarias, continuar sendo fiéis a Cristo Jesus, assim como nós devemos ser fiéis nos dias de hoje. Capítulo 11, versículo 1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a promessa das coisas que não se veem. Em meio a situações de incerteza, a fé orienta
a forma de olhar a vida, pois situações de tribulação intensa não permitem que vejamos saídas ou escape, e nesse sentido, ter fé é ser guiado, não pelo que se vê, mas pela esperança e confiança de que, ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Assim, fé é não precisar ver para crer. João 20, 29. Essas palavras, último versículo, foram para Tomé. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então nós entendemos que fé é saber, é confiar, é se entregar em Deus, porque humanamente, instituições humanas e pessoas são limitadas no que podem fazer, mas Deus não. Assim nós mantemos a nossa fé em Jesus. Quando portas não se abrem, portas são fechadas, não há saída, não há escape. Sabemos que Deus, Ele é Senhor, que Jesus virá em nosso socorro e trará a providência. Capítulo 11, versículo 2. A fé em Deus é demonstrada por meio do testemunho, e por outro lado, ela que gera um bom testemunho. Mais uma vez o autor recorre à memória, citando os antigos, as pessoas que na trajetória do povo de Israel creram em Deus e obtiveram resposta à sua fé. É do testemunho desses homens e mulheres que trata o capítulo 11. Observamos aqui a fé de homens e mulheres que foram fiéis até a morte em Cristo Jesus, como tem sido hoje ao redor do mundo. Fé, palavra-chave, palavra básica para nós, mas que infelizmente, devido às situações das mais diversas, as pessoas vão se enfraquecendo, vão desistindo, vão desanimando, vão saindo das igrejas, vão deixando Deus de lado, porque elas imaginam viver num mundo de rosas, mas ignoram o fato de que no mar de rosas a quantidade de espinhos é muito grande. Sacode a poeira e dá a volta por cima. A beleza desse texto está na palavra de ânimo para quem vive tempo de dificuldades. Como é bom receber suporte quando o desânimo toma conta do coração. Nós sabemos muito bem dos benefícios da esperança e das consequências da sua falta. Esperança é algo vital para o ser humano. É ela que não nos faz sucumbir diante das muitas provações que vivenciamos. Pessoas, deuses, objetos são alvos onde o ser humano costuma colocar a sua esperança. No entanto, crentes em Cristo Jesus sabem que Ele é a nossa única e verdadeira esperança, segundo Tessalonicenses 2, 16, 17 e 1 Pedro 3, 15 a 16. As pessoas podem colocar a fé em tudo, nos seus bens materiais, bens financeiros, instituições humanas, pessoas, status social, cargo. Entretanto, tudo isso ficará. Daqui nada poderemos levar, título, riqueza, nada. Por isso é melhor colocarmos a nossa fé e confiança em Deus, porque nesse mundo tudo é incerto. Hoje a pessoa pode ter muito e amanhã ela pode não ter nada. Exemplo disso são pessoas e famílias que vão à falência de um dia para o outro, quando investem mal, quando na bolsa de valores os recursos financeiros se vão. Em tempos de desesperança, experimentados por nós, nossa família, irmãos e irmãs, comunidade e outros espaços que vivenciamos, podemos nos inspirar nesse texto para o renovo da nossa fé e para saber como lidar com a desesperança e mantermos firmes em tempos de tribulação. Só em Deus mesmo. Estamos filiados a uma igreja. Como irmãos e irmãs, nos apoiamos, vivemos uma comunidade. Ainda mais em momentos difíceis, onde a presença na igreja se torna o renovo da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança em Deus. Relembrar as ações de Deus em favor da nossa vida é uma reflexão saudável. A beleza de caminhar com Cristo, tornando-nos completamente dependentes dele, nos ajuda a perceber a sua maravilhosa graça e seu livramento nas grandes e pequenas coisas. Deus é fiel e se importa conosco. E certamente o Deus que agiu no passado é o mesmo que cuida de nós hoje. Por isso que nós louvamos a Deus, pelo que Ele fez, está fazendo e ainda fará. É o Deus que está presente sempre. Diz a palavra que Jesus foi ontem, é hoje, será eternamente. É nesse Deus que nós cremos e devemos sempre colocar nossa fé e nossa confiança. Não fechar-se em si, mas preocupar-se com o próximo. Situações difíceis podem nos levar para dentro do nosso problema, de forma que nos esqueçamos de tudo que está à nossa volta.
Nossas dores são importantes e devem ser valorizadas e cuidadas. No entanto, outras pessoas também estão sofrendo. Não se trata de medir ou comparar sofrimentos. Cada um sabe onde o calo aperta. Nenhum problema deve ser menosprezado. No entanto, a fé dá condições e nos desafia a nos preocuparmos com o próximo, apesar das nossas provações. Devemos se preocupar conosco, sim, mas devemos também nos preocupar com o próximo. São pessoas como nós que estão sofrendo, que passam necessidades, passam fome, sede, vivem na miséria, são perseguidas, sofrem zombaria, bullying, não sabem mais o que fazer, e nós podemos fazer algo por elas, dentro do nosso limite, começando a orar, interceder e pedir a providência de Deus, e algo nós podemos fazer por elas também. Não é ficarmos fechados, nos trancarmos dentro das paredes dos templos e pensarmos só na igreja e esquecermos o mundo, a sociedade à nossa volta. Não, devemos fazer algo pelo mundo. Nossa missão, nossa tarefa é o próximo, é o mundo, a sociedade. Porque Deus enviou seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade, todas as pessoas. Muitas vezes, o olhar que temos sobre nós ou a forma como outras pessoas nos veem nos coloca para baixo, nos menospreza ainda mais. É comum que em tempo de luta nos sintamos incapazes e sem força. Em tempos assim, é importante refletir sobre como Deus nos olha. Como pessoas fracas, antes de tudo, Deus nos olha com amor. Essa é a grande verdade. Deus nos olha com amor. Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Deus se preocupa conosco. Deus os ama. E esse amor, Deus deseja que nós também compartilhamos, possamos compartilhar com as pessoas, dizer para o mundo que Deus ama todas elas e quer salvá-las. Estar numa classe da escola dominical, nos cultos semanais, nos grupos pequenos, apesar de toda a nossa tribulação, revela que somos gente de fé. Não se esqueça disso. Você é do grupo que não retrocede, antes tem fé e por isso persevera. Lembre-se que o seu testemunho de fidelidade a Deus e superação das dificuldades abençoará a vida de muitas pessoas. É muito importante que vivamos em comunidade. Deus não criou o ser humano para viver sozinho, afastado, isolado, mas viver em comunidade, numa comum unidade. Deus nos chama, nos abençoa, e é muito bom quando estamos na casa do Senhor, em atividades que temos para o nosso crescimento e maturidade. Nós ficamos praticamente 2 anos afastados dos templos, devido a uma pandemia que ceifou milhares, milhões de vidas em todo o mundo. E foi triste não podermos estar na casa do Senhor. E agora retornamos. E é muito bom que possamos ter a oportunidade sempre de estarmos nas atividades que as igrejas nos proporcionam. Conclusão. Inspirado por Deus, o autor do livro de Hebreus animou o povo e essa palavra também nos anima hoje. É na palavra de Deus que encontramos inspiração para o nosso testemunho, consolo para a nossa angústia e alimento para a nossa fé. Invista na leitura e reflexão da Bíblia e se comprometa a anunciar a palavra de Deus para quem sofre. Devemos, a todo tempo, a todo instante, buscarmos tempo acessível para nossa vida devocional. Temos nosso momento de oração, meditação na palavra do Senhor, guias devocionais, literatura para nosso crescimento, nossa maturidade. Nós precisamos crescer também em conhecimento. Deus tem nos abençoado. E assim, através de cada lição, nós aprendemos algo mais baseado na palavra do Senhor, que nos alimenta. É o pão da vida, a água da vida. Agora, irmãos e irmãs, temos algumas questões para serem respondidas em casa. E havendo dúvidas, entre em contato conosco para que possamos compartilhar e tirar dúvidas. Em tempos de aflição, como agir para impedir que a sua relação com Deus e com a comunidade de fé seja abalada? Como a igreja pode intervir em tempo de sofrimento de um dos seus membros? São essas questões, irmãos e irmãs, possamos refletir e responder. Nesse momento, vamos agradecer a Deus por esse momento que tivemos para aprender um pouco mais das palavras do Senhor, baseada na Santa Palavra. Senhor Deus, te agradecemos nesse momento por aprendermos algo mais da tua Santa Palavra através de lições baseadas nas Escrituras. Onde quer que estejamos, Senhor, não importa o horário, nós pedimos a tua bênção, a tua graça neste momento. E assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão. Guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo. Seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.